vamos cantar Somente Crer, porque todas as coisas são possíveis aquele que crê. Este é o hino da noiva, irmão, e eu amo cantar esse pequeno corinho. Somente crer. Feche teus olhos e cante comigo. Somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Precioso Deus e eterno Pai, bendita é a fé que o Senhor tem dado aos nossos corações para crer em Tua palavra, Senhor, crer que o Senhor é Deus e a Tua palavra é a verdade. Nesta noite, ó Deus, viemos à Tua casa para Te adorar, porque digno é o Cordeiro de toda a honra, toda a glória. E eu sei que o Senhor tem recebido a adoração sincera do coração desta igreja. Aperfeiçoa para que ela chegue de forma perfeita diante de Ti. Nos faça verdadeiros adoradores, adoradores em espírito e em verdade, adoradores na sua casa, adoradores no lar, adoradores no trabalho, adoradores na rua, adoradores no dia a dia, em todos os momentos e circunstâncias, Pai, especialmente com a nossa vida. Conceda isso, e a palavra que será lida e pregada nesta noite, que tenha a unção do Teu Espírito, porque é a unção que faz a diferença, e que a atenção de toda a igreja esteja, ó Deus, controlada pelo Teu Espírito Santo, assim como a minha vida esteja controlada por Ti, para trazer o alimento para as nossas almas, e que a palavra cumpra o objetivo pela qual ela será trazida nesta noite. Em nome de Jesus Cristo lhe pedimos. Amém, Jesus. Boa noite, irmãos. Que Deus continue abençoando a todos. Vamos abrir nossas Bíblias em primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 20 ao versículo 21. Que Deus abençoe cada visitante, cada irmão, né? Cada um que nos visita, todos são bem-vindos. Também rogamos as bênçãos de Deus a todos que, através da tecnologia, Deus tem dado o privilégio de nós usar a ciência do bem e do mal, usar ela para o bem, né? Então, que Deus abençoe aos irmãos que estão participando conosco nesta noite. Vamos ler então primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 20 ao 21. Sabendo que,
se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Podeis assentar? Eu creio que o tema desta noite será uma continuação em partes do que foi tratado esta manhã. E para aqueles que não vieram esta manhã, eu aconselho que você pegue a fita, porque Deus nos abençoou de uma forma especial. Eu sempre digo que Deus, Ele inspira para que a igreja dê um passo a mais. E se nós perdemos o culto, nós perdemos aquela matéria, podemos dizer, como o aluno que perde fica perdido depois nas outras aulas. Então é sempre importante nós sermos frequentes nos cultos, e quando não podemos, então nós temos hoje condição de recapitular, ou de ver aquilo, né, melhor dizendo, que ficou para trás, né? E aqueles que viram têm a capacidade, a condição de recapitular também, assistir, porque tem pregação, você tem que assistir 2, 3 vezes. Domingo passado na ceia, Deus falou de uma maneira muito direta. Eu creio que nós não devemos deixar em momento algum que aquilo simplesmente fique no esquecimento, como mais um culto, mais um sermão, mas fazer com que isso funcione em nossas vidas, amém? E nessa noite, Deus me dirige a trazer um tema, vamos ter um culto um pouco diferente, vamos dizer, da minha forma tradicional de pregar, mas é o que Deus colocou em meu coração, e até eu estava em casa lendo, e pensei assim, vamos deixar o irmão Brana pregar essa noite, amém? Mas o irmão Brana sempre, o mensageiro, né, a mensagem, sempre prega. Porque, como diz o pastor Febrônio, para mim dizer o que o profeta disse, não precisa eu subir com uma pilha de mensagens. Porque tudo que eu sei, aprendi com o profeta. Então, pregadores da mensagem sempre estão deixando o profeta pregar através deles, porque é a mensagem da hora que Deus nos enviou através do seu mensageiro, não algo extra-bíblico, mas a própria Bíblia sendo revivida, vivificada, aberta nesses últimos dias, e nós temos o privilégio de Deus de poder crer na mensagem que nós cremos e ter o conhecimento que nós temos, não para nos orgulhar, mas para nos fazer melhores filhos de Deus, mais comprometidos com a palavra, amém? Mas eu quero mais ler algumas coisas que me veio ao meu coração, e hoje pela manhã nós falamos sobre o testemunho que deixamos, rastros que amanhã alguém vai seguir aquelas pegadas, e que somos uma influência, todos somos uma influência, e especialmente na questão de família, o pai é uma influência para o filho, e lemos até algum artigo que fala sobre formação do caráter, cientificamente comprovado que a criança aprende no primeiro aninho de vida, 50% do caráter dela é formado até o primeiro ano de vida. E depois, nos próximos 2 anos, né, os outros 25%. E dentro dos 7 anos ela está formada. E os outros 25% ela vai adquirir durante a caminhada dela. Então, olha a responsabilidade que está sobre mim, sobre você, de ensinar, de mostrar, não com palavras somente, mas mais do que com palavras, com atitudes. Porque eles estão sempre observando, sempre observando. Eu lembrei agora um caso aqui, de uma criança, as crianças são muito espertas. Professora, um caso que me contaram agora,
semana passada, eu acho. A professora chamou a mãe para dizer que o menino, acho que tinha problema de audição, porque não ouvia ela. E a mãe foi lá. Depois, em casa, o menino conversando, diz: eu sou como o tio fulano de tal. Eu me faço de surdo para ouvir o que estão falando. Então ele não era surdo, ele ouvia bem o que a professora estava falando. Mas ele disse: eu me faço de surdo para ouvir o que os outros estão falando. Então as crianças, elas estão sempre captando. E se nós estamos deixando cair boas pepitas, eles estão se alimentando daquilo. Mas de repente nós nem percebemos, é tão pequenininho que está ali, mas estamos falando o que não deveria, ou falando da vida de um, de outro, e ele está se fazendo de surdo, mas está ouvindo. E aquele resultado amanhã vai refletir na vida dele. Então, nesta noite, irmãos, eu quero falar sobre uma libertação total. Por que uma libertação total? Porque uma libertação parcial não serve para nada. Serve somente para enganar a nós mesmos e dizer que está bem, mudei. Deus, disse o profeta, não faz meio cristãos. Deus faz cristão. Então, nós estamos aqui, uns com menos tempo de fé, outros com mais, mas perante Deus está tudo igual, porque o profeta disse: eu não sou melhor do que um bêbado que aceitou a Cristo há 10 minutos atrás. Nós estamos aqui para ser cristão, não meio cristão, não quase cristão, porque quem vai subir no rapto será cristão, que realmente vive o Evangelho, e que Cristo habita na totalidade na vida dele, que não tem como Cristo habitar em partes, ele tem como abençoar em partes, e é onde muitos interpretam mal, eles estão recebendo partes das bênçãos e acham que aquilo já é Deus, aquilo é Deus abençoando através dos dons, mas quando ele vem com o batismo do Espírito Santo para selar, e o profeta diz que enquanto você não tem o batismo, não nasceu de novo, você nem pode ser um adorador. Um adorador, vamos dizer, em plenitude. Você realmente passa a ser um adorador em espírito e em verdade quando você nasceu de novo. Então olha que Deus quer crentes por completo, não meios crentes. Amém? E lemos aqui no capítulo 3 de 1ª Epístola de João, que se o coração nosso condena, as coisas, então, a Bíblia diz assim, maior é Deus. Está condenando o teu coração? Há coisas erradas na sua vida? Não está liberto totalmente? Teu coração te condena naquela hora da ceia, ou naquela hora da madrugada, quando o barulho do mundo se acalma e então Deus consegue falar contigo, aí o teu coração te condena. Aí a Bíblia diz, maior é Deus. Ou seja, Ele é capaz de tirar a condenação, Ele é capaz de te libertar disso. Mas se o teu coração não condena, então em paz você está com Deus. Em paz você está com Deus. E o profeta disse ele diz assim, eu não quero nada de errado na minha vida quando eu tiver que passar o rio. Eu quero realmente estar em paz com Deus, porque o dia de amanhã nós não sabemos. E as pessoas brincam com o destino eterno, como se eles tivessem milênios de dias, de anos na terra, para se preparar, para acertar as vidas, ou se tivesse uma oportunidade após a morte, como o católico pensa, que tem um tal de purgatório, que depois o que ele não fez por ele, alguém pode fazer. A família pode rezar, pode acender velas, pode rezar algumas missas para tirar a alma do purgatório. Não, mas nós sabemos que não existe esse assunto. Existe salvação e perdição.
Não tem meio termo, ou é salvo ou não é salvo, ou morre e vai direto para o céu, ou morre e vai direto para a região dos perdidos. Então, dentro dessa condição, o cristão ele se preocupa em estar em paz com Deus. Ele se preocupa com o que ele fala. Ele se preocupa com a atitude para com que ele trata com as pessoas. Porque ele sabe que tudo isso pode refletir na questão do seu destino eterno. E na mensagem Uma Libertação Total, que eu disse que eu queria mais ler, deixar o profeta falar conosco, e vamos ser bem breve, irmão, eu só quero transmitir o que está no meu coração e deixar Deus trabalhar na vida de cada um. De repente vai ser uma mensagem para bem poucos, mas que você, então, que não esteja precisando do que vai ser falado hoje, você esteja em espírito por aqueles que estão precisando. Porque Deus nunca envia a palavra sem uma razão. Amém? E nós estamos em um tempo, irmãos, que não podemos brincar. Não podemos brincar. Devemos realmente levar as coisas a sério. Na mensagem A Intermitente Luz Vermelha do Sinal da Sua Vinda, o profeta diz que quando o passageiro está ali esperando o trem, e acende-se uma luzinha vermelha na ferroviária, aquela luzinha é um sinal de que o trem está chegando. Enquanto o trem não está chegando, as pessoas saem olhar as vitrines, comprar lembrancinhas, saem comprar pipocas, saquinhos de amendoim. Mas disse o profeta, quando a luz intermitente acende ali, então ele diz, se você está realmente preocupado em viajar, você larga a mão dos saquinhos de pipoca, larga a mão das vitrines e você pega a sua mala e vai para a estação de embarque. Mas se a luzinha acende e a pessoa continua, eu vou mais naquela loja ali, vou comprar mais isso aqui, ela não está preocupada, irmãos, com sua viagem. Ela vai perder o trem. Depois não adianta lamentar, porque o trem não volta para buscar. Perdeu, perdeu. Ah, mas eu estou com a passagem na mão, mas não estava no lugar. Eu sou um crente, sou batizado em nome do Senhor Jesus, eu creio na mensagem do profeta, mas você está no lugar certo? O lugar certo é aonde? É em Cristo Jesus. É em lugares celestiais, é em uma vida cheia do Espírito Santo. E quando você está nesta posição, você está realmente preocupado com suas atitudes. Porque o profeta pregou a mensagem, convencidos e então preocupados. Não se preocupa quando não está convencido, mas quando você se convence que a hora já é avançada, que os sinais estão aí, aí então você se preocupa em ver se você está no lugar certo. Se preocupa com os teus negócios para serem limpos e transparentes. Se preocupa com as forma que está se vestindo e se comportando. Se preocupa em viver aquilo que tem sido pregado deste púlpito. E andar de acordo com aquilo que o profeta de Deus tem dito que é a vontade de Deus para nós. Mas quando não se está convencido, não se preocupa com isso. Deixa a razão cauterizar a consciência. Vai protelando as coisas. Faz como o mundo lá fora, chega o Natal, enche a carroceria da caminhonete de doces, cestas de Natal, põe um gorro ali, põe uma veste vermelha e sai como Papai Noel distribuindo nas favelas alguma coisa, e aí volta e diz assim, ó, paguei tudo meus erros com a boa ação que eu fiz, virei uma nova página, e agora minha ficha está totalmente em branco, posso preencher de novo. E aí começa já no primeiro dia do ano pecando outra vez. Mas aquelas cestas básicas que ele entregou, não retirou nenhuma das suas dívidas perante Deus. Porque boas ações não vai dar salvação para nós. O que nos dá salvação é Cristo em nós. E Cristo em nós só é possível através de uma rendição a Ele por completo.
Aí ele vem. Então, lembra do que eu disse, não vamos nos enganar com bênçãos de Deus, achar que aquilo é Deus. A totalidade de Deus é quando ele vem para morar dentro daquela pessoa. Ah, mas então o batismo não era Deus, não é o Espírito Santo? A santificação não era? Era. Tudo é o Espírito Santo. Só que é o Espírito Santo fazendo um trabalho em você. E quando aquele trabalho se conclui, então ele vem para morar em você. Aí você está selado. Aí você então tem o ticket para o rapto. Então, por isso a Bíblia diz, conheceis a Deus e prossigais em conhecê-lo. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Começa com o primeiro passo do batismo, prossegue com a santificação e vai até o novo nascimento. E o novo nascimento, aí sim, abre caminho para o batismo do Espírito Santo, que é Deus vindo morar dentro daquele novo Espírito que você recebeu. Daquela nova natureza. Olha o que o profeta diz. Então, exatamente como você, se você é um cristão, Deus não fez nenhum meio cristão. Espero que isso fixe em nossos corações, para que você saia daqui e diga assim, tenho sido eu um cristão, ou um meio cristão, ou um quase cristão. Aí você diz, bem, Deus não fez nenhum meio cristão, então eu preciso que Ele me faça um cristão. Amém? Então, exatamente como você, se você é um cristão, Deus não fez nenhum meio cristão. Deus faz cristãos completos. Deus não faz meio pregadores, mas o pregador pode ser incompleto. Está vendo? Deus não faz meios, mas pode haver pregadores incompletos. Deus não faz meio cristão, mas pode haver cristãos que não são completos. Então significa que Deus ainda não fez a obra ali. Por que não fez? Porque a pessoa não se rendeu. Deus é Deus, e Deus faz seus filhos cristãos, mas às vezes eles são meios cristãos. Mas não é a intenção de Deus que eles sejam daquela maneira. São suas próprias maneiras misturadas com o plano de Deus para as suas vidas. E é isto o que os faz da maneira que são. Deus não quer que sejam meio cristãos, ou meio pregadores, comprometidos com o outro lado, ou Ele os quer completamente parados na brecha. Me lembrei aqui do caso de uma história, né? Alguém sonhou algo assim, que havia um muro. Pelo lado de lá do muro era o inferno. E pelo lado de cá do muro era o céu. E havia um homem em cima do muro. Do lado de cá do muro, onde era o céu, tinha um anjo muito nervoso. E o anjo gritava com ele. E o anjo falava e pedia, pula, passa para cá. E o anjo fazia tudo o que podia para chamar a atenção daquele homem, para que ele passasse pelo lado de cá, para o lado do céu. Mas do outro lado estava o diabo, bem tranquilo. Nenhuma vez pediu para ele descer do muro, nenhuma vez pediu para ele pular para o lado dele. Aí alguém perguntou para o diabo assim, disse, por que você não está preocupado com ele, em tentar ganhar ele? Só o anjo está preocupado em ganhar ele. Daí o anjo deu uma risada e disse, é que o muro é meu. Quer dizer, ele já está do meu lado. Se está no meio do muro, não é um cristão. Porque Deus não faz meios cristãos. Agora, vamos aqui, porque pode isso também alguém tomar como que um balde de água fria, dizer, puxa, então eu não tenho alcançado a totalidade, então estou perdido. Não é isso. Se você está lutando para ser um cristão, Deus te vê como um cristão. Você sabia disso? Eu vou fazer uma pergunta. E você vai responder para você mesmo pela lógica. A Bíblia diz assim, se um homem olhar para uma mulher e cobiçar em seu coração, já cometeu adultério com ela, mesmo nunca tendo tocado nela.
Se Deus qualifica o desejo de pecar como um pecado, como que Deus olharia para o desejo profundo do teu coração em ser um cristão completo? Será que Ele já não vê como sendo um cristão também? Vê ou não vê? Ou Deus tem duas medidas para medir? Então é isso, nós temos que também cuidar para o diabo, porque me veio isso agora aqui. Quem sabe o inimigo estava tentando na mente de alguém dizer, puxa, então eu não sou, porque eu ainda não cheguei ao nível que eu deveria ser. Mas você está lutando para chegar ao nível que deve ser, você é um cristão completo perante Deus. Porque Deus está olhando para o teu coração. Agora, é as atitudes, os frutos que mostram se realmente você está tentando ser um cristão completo. Aí você não está em cima do muro, não. Você está no processo, quem sabe lá no processo da santificação, mas para Deus você é um cristão completo, porque Ele vê que você está com toda a garra para chegar, e Ele diz, eu te ajudarei. Amém? Não é assim? Ele não disse para o hospedeiro, cuida bem dele, o que faltar, eu pago quando voltar. Então Ele não tem meios cristãos, Ele tem cristão completo. Se você está lutando, você é perante Ele um cristão completo. Porque tem uma coisa, se você está lutando com tudo que é em você e você não chegar a ser, então Deus falhou. Porque Ele disse, eu não lançarei fora nenhum daqueles que vierem a mim. Agora, se alguém não chega, é porque não estava lutando. Pensava que estava, mas estava era alimentando mais o lado da carne, estava dando mais lugar para a razão do que para a fé. Mas eu creio que eu estou diante de pessoas que estão lutando para ser cristãos, cheios do Espírito Santo. E Deus olha do céu e pode dizer para o diabo, tem observado o meu servo ali? Ah, Senhor, eu conheço bem a Bíblia, ele não está cheio do Espírito Santo ainda. Eu disse, para mim ele está. Porque eu vejo a garra com que ele luta. E ele tem se esforçado, e eu tenho ouvido, e eu o ajudarei. Eu o capacitarei, eu o levarei a chegar àquele nível de fé de arrebatamento, porque eu vejo nele que há um esforço, que há um desejo, que há uma luta para isso. Amém? Então vamos aqui, não deixa o diabo explorar a tua consciência e te enganar, porque o diabo faz isso com muitos. São suas próprias maneiras, olha o que faz meio cristão aqui. Vamos aqui para nós ver a diferença. São suas próprias maneiras misturadas com o plano de Deus em suas vidas. Aí a pessoa não está lutando para ser, porque ela está misturando suas maneiras. Deus não quer que sejam meio cristãos ou meio pregadores comprometidos com o outro lado, está vendo? Meio cristão é aquele que está comprometido com o outro lado. De que lado você está comprometido? Do lado de cá ou do lado de lá? Do lado de Deus? Do lado da palavra? Ou do lado do mundo, das modas, da vaidade? Franze o nariz quando o pastor chama atenção, não gosta. Veja só, Deus não quer que sejam meio cristãos ou meio pregadores comprometidos com o outro lado, ou Ele os quer completamente parado na brecha. O que é parado na brecha? É quando você se para pela verdade e diz, olha, eu morro, mas não saio daqui. Posso não dar conta de ser o que devo ser, mas o diabo não vai me ver o gosto de ver eu apoiando o que é errado. Vou lutar com tudo que eu tenho. Agora, disse o profeta, Moisés, Deus o havia feito um profeta, não um meio profeta. Lá no Egito ele estava querendo ser meio profeta, meio libertador. Que ele queria usar a profecia para libertar e as suas maneiras para lutar. Deus não queria um meio profeta. Então Deus levou ele para o deserto. Deus o havia feito um profeta completo para uma libertação total. E Moisés foi completamente rendido nas mãos de Deus. Essa é a razão que o fez o que ele era. Ele estava totalmente em Deus ao ponto de Deus poder confiar nele. Está vendo? Um libertador precisa primeiro ser liberto completamente.
Um pai, para conduzir os filhos a uma libertação total, ele tem que ser liberto. Era o que falávamos nesta manhã. Eu queria saber nesta manhã, disse o profeta, e eu digo nesta noite, como cristãos, se nós temos rendido nossos próprios desejos e rendido a nós mesmos completamente para Deus, até que Deus possa confiar o lugar em que Ele nos tem colocado. Eu gostaria de saber de mim mesmo, se eu poderia estar tão rendido a Deus ao ponto em que Deus pudesse confiar em mim, e pudesse confiar no irmão Neville, pudesse confiar em nossa junta de administradores, nossa junta de diáconos, nossos membros de nossa igreja. Todos nós temos um lugar e temos um dever. Os ministros têm um posto de dever de se porem de pé e pregarem as insondáveis riquezas de Cristo, sem se comprometerem, se são chamados para serem pregadores. Ele não reservaria uma coisa para uma pessoa se ele é chamado para ser um pregador. E o membro da igreja, ele é chamado para ser um membro de tal grupo. Então ele não devia se comprometer com o mundo, né? Se a igreja crê que não devemos jogar, aqui vamos ver se somos cristão completo ou não. Porque o profeta diz que o meio cristão está comprometido com o lado de lá. O cristão completo está comprometido com o lado de Deus. Mesmo que ele não chegou à perfeição, como Paulo disse, não julgo o que tem alcançado, mas luto por ela, não foi o que Paulo disse? E Paulo, por não julgar que tinha alcançado a perfeição, era meio cristão? Não, ele era um cristão completo, porque ele estava lutando pela perfeição. Não é cristão completo quem está lutando para as coisas do lado de lá. Olha o que o profeta diz. O pastor Febrano tem citado muitas vezes aqui. Se do ministério sai algo e você não obedece, disse o profeta que você pode ficar fora do rapto por não seguir tal orientação. E o membro da igreja, ele é chamado para ser um membro de tal grupo. Então, olha aqui, ó, então ele não deveria se comprometer. Se a igreja crê que não devemos jogar, então aquele membro nunca deveria tocar em um baralho de cartas. Mas será que crentes da mensagem tocam em baralhos de cartas? Nós não cremos em beber, mas um vinho social pode? Aprendemos aqui que não deve, o cristão não deve. Ele deveria voltar sua cabeça completamente da bebida. Se nós não cremos em jogar ou fumar, o membro dessa igreja nunca deveria tocar em tal coisa. Deus nos dá libertação completa. Ele fará isso se nós entregarmos completamente a nós mesmos a Ele. Se nos rendermos completamente em suas mãos, então Deus pode viver em nós. Cristo, a esperança da glória, Ele pode refletir a si mesmo em nós quando nós nos encontramos sobre o caminho. Então nossos pensamentos são seus pensamentos. Pode você imaginar a Cristo fumando um charuto? Vamos a nós aqui. Pode você imaginar a Cristo marcando uma partida de futebol? Pode você imaginar a Cristo usando uma bermuda lá fora? Quando o profeta diz que são roupas de efeminado? Nas férias, ou seja, o que for. Pode você imaginar a Cristo fumando charuto? Pode você imaginar a Cristo bebendo ou jogando baralho? Então, se seu espírito é parte do espírito dele, ele deseja que isso seja sobre sua confissão. Mas você permite que o diabo entre e tome conta todas as vezes em seu coração. Lá no fundo, você sabe que você está errado quando você faz aquelas coisas. Quando usa aquelas roupas que são imorais para uma cristã, curtas, apertadas, salto alto, que o profeta diz que não é para calçado para uma cristã. Uma vez o pastor Febrano disse para mim, faz um apanhado para mim das mensagens, tudo sobre salto alto. E eu fiz. E aí, estava observando o irmão Brando dizendo, não só que não deva usar, mas o porquê que não deva usar. Porque ele diz, ao caminhar,
leva a movimentar o seu corpo de uma forma sexy. É para isso que serve. Por isso o profeta de Deus condenou. E por isso, na visão, quando o profeta viu as igrejas passando, ele viu elas andando de salto alto. E ele gritou com elas, mas elas não deram ouvido e elas caíram no abismo. Mas quando ele viu a noiva, ele disse, elas tinham cabelo crescido até a cintura, longos vestidos, e elas cantavam, avante, soldados de Cristo. Aleluias! A noiva é um diferencial. Glória a Deus. Aleluias. E eu estou lutando para estar entre esses. Você está lutando também? Então você não é um meio cristão. Se você está lutando. Agora, se você anda nesses ambientes que o ministério tem falado, tem dito aqui, de maneira muito clara, que todos sabem, então você não está qualificado como um cristão completo. Olha aqui, o profeta diz mais. E quando um membro fala contra outro membro, vamos ver os requisitos aqui de um cristão completo, porque o profeta diz, ele não faz meios cristãos. E ele está falando sobre libertação total. Para ser um cristão, tem que se libertar totalmente do mundo e das coisas que são do mundo. E quando um membro fala contra outro membro, você sabe que isto é errado? Você está ordenado para orar pelo outro, não para falar contra o outro. Ah, mas eu tenho razão do que eu estou dizendo. Quem é que fala sem razão? Sempre quando fala tem razão. Mas o profeta disse, se tu não tem nada de bom para falar do teu irmão, então não fale nada. Você está ordenado para orar um pelo outro, não para falar contra o outro, mas para amar uns aos outros. E se alguém está caído, vamos levantá-lo, ajudá-lo. Agora, aquilo nos faz um grupo de crentes unidos. Agora, quando nós não obedecemos aquilo, então nós não estamos obedecendo a Deus. E nós desagradamos a Deus. E, portanto, nossa igreja, nosso povo não pode prosperar. A igreja não pode seguir em frente. É porque estamos desunidos, como Jesus disse, um pouco de fermento leveda toda a massa. Aí não tem, disse o profeta, como a igreja ir para frente. Por quê? Porque há coisas erradas. Há pecado no arraial. Aí na mensagem confronto de Efésios com Josué, o profeta diz o seguinte, se alguém vem na fila de oração e recebe oração e não é curado, quando a promessa diz que imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados, o profeta diz, e tem alguém que faz parte do corpo, que está em pecado e não tem consertado o seu erro, você é culpado daquela pessoa não ser curada. E Deus vai te cobrar no juízo por aquela pessoa que não foi curada e pelas almas que não foram salvas no culto por causa do teu pecado. Ele diz, um ímpio não impede a Deus de operar, mas um crente do corpo impede. Aí está a razão de às vezes parece que o pastor, o pregador, o ministro está soprando num cano entupido. Prega, vai, aquilo parece que não sai, não dá resultado. Algo que está barrando. Além da pessoa estar tendo prejuízo para si mesmo, porque ela vai ter que chegar diante de Deus em pecado e ser condenado pelo seu ato, ela vai ser condenada pelo ato dela e por muitas coisas que Deus queria fazer e não pôde fazer por causa do seu pecado. É tempo, irmãos, de nós pôr a mão na consciência, porque o amanhã nós não sabemos. Quando o rapto acontecer, pastor Antoninho, uma vez falando comigo, saudoso pastor Antônio, ele disse para mim que ele parou assim, começou a imaginar quando a vinda de Cristo acontecesse. E ele disse, eu imaginei e fui criando aquele quadro na minha mente até um ponto. E depois eu parei porque eu não suportei mais. Que ele começou a imaginar os primeiros notícias
de um irmão que, cadê o fulano? Não sei. O filho, cadê a mãe? Pois é. E aí? Porque não vai ser uma coisa assim, deu o rapto, porque nem todos subirão. E ele virá como um ladrão, diz a Bíblia. E o profeta diz, em nossa igreja estará com as portas fechadas, estaremos um aqui, outro ali, meio acuado mesmo. Mas de repente vai surgir aquele sentimento estranho. Cadê fulano? Aí liga para um, olha, eu também, ciclano, não vi mais. Estava aqui, de repente não vi, não sei onde foi. E quando a notícia começar a passar de ouvido a ouvido daqueles que ficaram, e eles caírem em si que o rapto aconteceu e que eles ficaram, eles começarão a gritar pelas ruas. E serão espancados até mesmo pela polícia, serão tidos como loucos, pessoas perderam a mente. Será horrível, irmãos. Por isso vamos fazer de tudo para estar lá. Não deixe tua vida com coisas por acertar. Busque uma libertação total. Ame uns aos outros, não fale mal da vida dos outros. Perdoa. Tem gente, irmão, que está em problema só porque não consegue perdoar. Se Deus disse perdoe 70 vezes 7 por dia, 490 vezes por dia o teu irmão erra contra ti, vem, você tem que dizer, irmão, está perdoado, vá em paz. Mas às vezes não conseguimos perdoar uma vez. E aí não tem, o profeta diz, não tem como a coisa, como é que ele disse ali, ir para frente quando está em erro. E o coração condena, então, você não está em paz com Deus. Na mensagem, crendo em Deus, olha aqui, porque às vezes as pessoas se enganam a si mesmas. Não, mas eu acertei. Fazem meios acertos. Tem um namoro errado, depois pedem perdão para Deus e acha que acertou. Mas você sabe que nós somos um corpo. E se você faz coisa errada, você peca contra o corpo. Aí a necessidade de você procurar o ministério. Não vai confessar o pastor, não é como o padre que confessa, mas ele está representando o corpo. E você pecou, até porque você enganou o ministério. Porque você disse que teu namoro foi limpo. E você contou partes e escondeu partes, de medo de que o teu casamento não fosse feito. E aí, como você quer ir para frente daquele jeito? Olha o que o profeta diz sobre pessoas que fazem meios acerto e acham que está tudo bem. Pouco depois daquilo, havia uma jovem. Talvez ela esteja sentada aqui esta manhã. Eu não a vejo, mas ela vem de vez em quando. Ela é membro de uma igreja em Nova Albânia, uma igreja muito notável, uma igreja de projeção. Eu estive lá. Ela tem um problema mental, um tipo de psiconeurose. Ela não pode, ela nem mesmo sai da cidade ou parte alguma. E aí vai lá e o médico dopa de remédio, né? E não vê que é o espírito que está doente, por causa de coisas que não foram acertadas. Ela começa a gritar e chorar e assim assim por diante. Então eu orei por ela 2 ou 3 vezes, mas algo não me deixava desafiar aquele demônio. Está vendo? Algo não me deixava desafiar aquele demônio. Ou seja, o demônio tinha direito de estar ali, o profeta orava por ela e não dava resultado. Eu não sei, eu simplesmente não podia fazer isso. Ela é muito amiga de uma enfermeira que mora na vizinhança ali. Elas vão ali. Ela estava piorando, ela estava daquele jeito por cerca de 8 anos. Então ela chegou outro dia e disse, eu lhe disse, irmã, a única coisa que eu sei é que há uma causa aí em algum lugar.
Eu não sei o que é. Eu disse, se eu pudesse se aproximar. Ela disse, eu tenho recebido oração do meu pastor. E disse, meu pastor me mandou aqui, disse, vá ver o irmão Branham e veja o que ele te disse. Bem, eu disse, eu não sei, irmã. Eu disse, eu sou exatamente como o seu pastor. Eu disse, você já confessou todos os seus pecados? Tudo, disse ela. Confessei tudo. Professora de escola dominical, tem uma grande classe, estava fazendo um bom trabalho, mas aquilo pairava sobre ela. Bem, eu não sabia o que fazer. Você pode imaginar como senti? Eu simplesmente não sabia o que fazer. Há casos que o pastor diz, não sei o que fazer. Tenho orado, tenho falado, tenho tentado ajudar. Nós a levamos para a sala, ela foi até na casa do irmão Branham. Nós a levamos à sala, eu disse, certo, suba. Quando as pessoas chegam, nós simplesmente paramos tudo. Eu a levei para uma sala, eu me assentei e comecei a falar sobre genealogia e sobre o princípio, a origem de tudo, e do tempo e tudo, e a observava. O profeta conversando com ela só para conectar com o espírito dela. E a observava. Foi naquela mesma manhã. Deus sempre está ali naquele momento crucial, você sabe. E após algum tempo eu olhei, ali veio uma visão. Eu vi um automóvel indo rapidamente. Eu disse, sua condição tem a ver com um automóvel. Ela disse, não, nunca estive envolvida num acidente. Olha como ela tinha conseguido esconder o pecado tão escondido que nenhum profeta falando, ela não conseguia identificar. Eu disse, apenas fica sentada humildemente. Disse, eu a vejo em um carro. Você quase foi atingida por um trem. Ela pulou, ela disse, eu disse, sim, você não está com seu marido. Você está com outro homem. Seu marido está no estrangeiro na guerra durante esse tempo. Fui em frente e comecei a trazer aquilo. Eu disse, as coisas que você fez, as coisas imorais, você lhe contou um pouco daquilo, está vendo? O acerto pela metade, eu acertei tudo. O profeta diz, fui em frente e comecei a trazer aquilo, eu disse, as coisas que você fez, as coisas imorais, você lhe contou um pouco daquilo, mas você não lhe disse tudo. E ela começou a gritar, segurando sua face assim, e eu disse, há não muito tempo atrás você ia ser operada também, a sua amígdala, e você ficou com medo de tomar anestesia, com medo de contar aquilo sobre o efeito. Ela simplesmente gritou e caiu no chão. Ela disse, é a verdade. Eu disse, como você pode ir para frente na vida com isso? Ela disse, eu pedi a Deus para me perdoar. Eu disse, você não pecou contra Deus, você pecou contra seu marido e seus votos. Eu disse, você volte e acerte isso, então venha, e eu poderei controlar esse demônio. Então veja. Eu disse, pode falar nisto. Eu disse, por falar nisto, seu marido, eu descrevi como ele se parecia, nunca ouvi em minha vida. Eu disse, ele tem a mesma coisa para confessar a você. Eu disse, agora se você não crê nisto, telefone para ele e diga-lhe para se encontrar com você. Ela foi e telefonou para ele e eles se encontraram na estrada. E aqui voltaram eles, lágrimas rolando em suas faces, perdoando um ao outro. Aquele demônio a deixou, então ela ficou livre, está vendo? Agora, eu poderia ter gritado e berrado com aquele demônio e expulsado e tudo mais, e ele nunca teria saído até que aquilo fosse corrigido. Está vendo? Veja, tem de se encontrar a causa antes de você poder encontrar a cura. Amém? Tem que haver uma libertação total. Que Deus abençoe cada um, seja no mínimo ou no máximo. Põe diante de Deus. Para isso você tem um pastor, para te ajudar. Porque às vezes você pode não saber como trabalhar o assunto. Leva ao ministério.
ainda na mensagem, uma libertação total. Mombrana conta a história aqui de quando ele mentiu. Para muitos aquilo não era mentira, porque ele disse, ele saiu para fora e diga que eu não estou. Na realidade não estava. Mas estava quando o telefone tocou. Aí é onde existem as meias mentiras. Se Deus não tem meios cristãos, também não tem meios pecado. É pecado ou não é? Aí ele disse, então eu comecei a orar. Ele foi orar pelo bebê, né? Então eu comecei a orar por este bebê. E quando eu comecei a colocar minhas mãos sobre ele, o Senhor me repreendeu e disse, você disse uma mentira, você não está preparado para orar por este bebê. Eu virei para o homem e disse, Senhor, simplesmente espere aqui, eu tenho algo para acertar. Esse é o profeta de Deus. Não pregou por palavras somente, mas com exemplo. Não deu uma enrolada ali, ó. Fazer uma oração para agradar o Pai, depois eu volto, faço outra. Não. Fulano, eu não sou digno de orar pela sua criança. Eu menti. Eu preciso acertar, depois eu volto. Aí depois que o profeta saiu dali, chegou em casa, disse para a irmã, para a esposa, eu vou, ela disse, tu vai aonde? Eu vou para a minha caverna. E lá ele foi, orou e pediu perdão, e chorou. E disse, Deus, nunca permita que eu faça isso outra vez. Depois que ele pediu perdão a Deus, ele disse, Senhor, permita agora que eu... Quer dizer, como o Senhor se mostrou um dia para Moisés, e ele te viu pelas costas, deixa eu ver a tua presença. E no dia seguinte lá, e Deus está sendo meu juiz, justamente ao meu lado, em um pequeno lugar, os arbustos começaram a rodopiar com o vento, e isto veio diretamente ao lado da caverna onde eu estava e desceu através da floresta. Ó, irmão, uma paz que excede todo entendimento me varreu, e eu chorei, pranteei, gritei. Eu sei que meus pecados foram perdoados. Vem, eu estava separado de Deus e eu não pude ter uma libertação, não pude ter a libertação para aquele bebê. E no dia seguinte, lá havia um homem de Chicago, o qual é um grande homem, um católico, que converteu. Olha aqui, ó. E aquele velho católico convertido, as válvulas em seu coração estavam inchadas, como um tubo interno inflado. E eles haviam tentado cortá-las por muito tempo, eles iam, mas ele não os permitia. Finalmente ele conseguiu uma entrevista com o profeta. E essas entrevistas nós permanecemos exatamente com isso até que encontramos o que está errado. E o homem não teve mais que lembrar até que o Espírito Santo voltou através de sua vida e mostrou algo que ele fez quando ele era ministrante auxiliar na igreja católica. E ele disse, esta é a verdade, isto é justamente a verdade. Disse, você quer dizer que aquilo estava contra mim? O homem perguntou. Algo lá quando ele era auxiliar do ministro da igreja católica. Um erro, e aquilo estava cobrando. Por isso ele estava morrendo. E eu disse, essa é a única sombra que eu posso ver em sua vida. E ele voltou, daí ele acertou a vida, né? Voltou ao médico e disse, correto, junte as coisas agora, nós vamos ter a operação. Aí deu coragem para o velho. Antes estava com medo, veja, ele estava inseguro. Junte as coisas agora, vamos ter a operação. O médico disse, nós inspecionaremos o velho relógio outra vez. E quando ele olhou lá dentro, ele disse, você não precisa mais ser operado. Vem, se nossos corações nos condenam, nós queremos libertação total. Nós não queremos estar em um meio igreja. Nós queremos estar numa igreja verdadeira ou em nenhuma igreja. Nós desejamos ser cristãos verdadeiros ou cristão algum, de maneira alguma. Nós desejamos libertação total de nossos hábitos, dos nossos pecados, de nossos pensamentos malignos, de nossos feitos malignos.
por nossa negligência. Seja o que for que tenhamos feito, nós desejamos uma libertação total, para que então, quando as pessoas entrarem nesta igreja, para receberem oração, que haja somente este pequeno grupo, talvez não mais de 200 ou 100 assentados aqui, mas que estejam completamente na mão de Deus. E quando orarmos, então Deus ouvirá dos céus. Deus quer alguém que Ele possa segurar em sua mão, alguém que Ele possa dizer: eu tenho confiança. Eu posso enviar esse meu servo cansado ao Tabernáculo Brana em Jeffersonville, e aquele grupo de pessoas que estão em um acordo, algo acontecerá. Bem, veja o que Ele faz para nós na condição que estamos, o que Ele faria se nós estivéssemos em um só coração e um só acordo. É a única maneira que podemos fazer aquilo, é unir nossos corações com amor fraternal, obedecer aos oficiais da igreja e o pastor obedecer a Deus. Então Deus trabalhará através do pastor, através da junta na igreja, e todos juntos, unidos ao reino de Deus. Então Deus ouvirá quando tivermos um grupo unido. Não deixe nada te aborrecer, não desanimes em nada. Esse é o tipo de pessoa que Deus ordenou para tomar a terra. Moisés era completamente um homem que não se comprometia. Se lá houvesse confusão e rebuliços e coisas, ele não se comprometia. Isso é o que Deus espera de nós agora. Amém? Se outros querem confusão, você não se envolva. Sirva a Deus. Ore, não murmure. Faraó queria, olha aqui, irmãos, Faraó queria acordo. O diabo está buscando acordo com você, para dizer assim, ó, você pode servir a Deus, mas também aquela coisa, né, de agradar dois senhores. Sei que o púlpito não é lugar para piada, mas uma história me veio aqui que se encaixa com a atitude de muitos, do bêbado que ia passar a pinguela, estava com medo de cair, e ele então disse: Deus é bom, para que Deus cuidasse dele, mas ele ficou com medo do diabo. Aí ele dizia, e o diabo não é tão ruim também, mas Deus é bom. Aí ele pensava, e o diabo vai ficar ofendido, vai balançar, vai me derrubar. E o diabo não é tão ruim também. Aí quando ele passou a pinguela, ele virou para trás e gritou, Deus é bom, e se foi. Mas nós, irmãos, não fazemos acordo. Você sabe, Deus é bom e o diabo é ruim mesmo, mas é derrotado, não tem poder sobre minha vida. Não tenho medo dele, porque eu estou na palavra, estou na proteção de Deus. Não vou fazer acordo com o diabo. Você não pode fazer acordo com medo de dizer as coisas e depois da represália. O que é por nós? Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Se tem Deus na sua vida, vá em frente. Faça o que é certo. Tenha um compromisso com Deus e não se preocupe com o demais. Mas o faraó aqui estava querendo um acordo com Israel. Que tal o Moisés agora ficar? Bem, se eu só fazer o que Deus manda, faraó, vou ter problema com ele. Vou fazer um acordozinho, depois eu quebro o acordo com o faraó. Será que Deus ia aceitar a política? Olha só, faraó queria acordo, disse, Moisés, todos vocês podem ir, mas deixe seus filhos para trás, ou deixe algum gado aqui. Deixa alguma coisa aqui que te comprometa, que faça você voltar depois. Pastor Darcy pregou aqui sobre o homem que vendeu a casa, lembra? E aí vendeu a casa e disse, olha, só eu quero no negócio aqui deixar uma observação aqui. O que é? Eu quero ter domínio sobre esse prego aqui, só esse prego, o resto da casa é toda sua. Papel passado, mas no documento vai ficar que esse prego é meu. Estou te vendendo a casa barata, mas eu quero ter. O homem olhou assim e disse, que absurdo, um prego. Não, pode ficar com o prego para ti. E aí fizeram o documento ali, a casa vendida, tudo era do homem, tudo certinho, mas o prego era de domínio do antigo dono. Quando o homem veio, mudou para dentro de casa, feliz, com um bom negócio, comprou barato. Daqui a pouco chega o velho, o ex-dono, com a cabeça de boi. Eu vim aqui para usar o meu prego. Chegou e pendurou aquela cabeça de boi ali. Não, mas tu não vai deixar isso aí, não. Olha o documento. Esse prego é meu. E aí a coisa começou a feder.
vareja, mosca, bicho. O homem teve que abandonar a casa e o velho dono entrou de novo e disse, não, ele que saiu, a casa é minha. Então você faz acordo, deixa uma unha para o diabo, irmão, ele vai tomar conta através daquilo. Fala uma meia verdade, deixa um pezinho para o diabo. Não tem acordo com o diabo, irmãos. Não há meio cristão, não há meia fé. Somos cristãos e Faraó disse, quando o Faraó disse para Moisés, deixa o gado aí, as crianças, e vão adorar a Deus. Ele disse, eu acredito que ele até pegou assim, e disse, ó, nem uma unha, Faraó. É isso que Deus quer. Crentes destemidos. Faraó queria um acordo e disse, Moisés, todos vocês podem ir, mas deixe seus filhos para trás, ou deixe algum gado aqui. Esta é a maneira que o diabo quer que um cristão venha. Estará certo para você se unir à igreja, mas nunca perdoe o Jones. O diabo diz, pode ficar crendo, mas não perdoe fulano. E a pessoa diz, tá bom. Qualquer coisa pode me pedir, mas perdoar? Não, foi terrível. Irmão, você tem que perdoar. Ah, você fala porque eu não fui contigo. Mas a Bíblia diz, se perdoa assim como nós perdoamos. Então, tudo que o diabo quer é um acordozinho. Podem se unir à igreja, só não perdoe o Jones. Estará tudo certo se você puder trazer se você puder ir, você não tem que parar com o seu cigarro, sua bebida, sua mentira, seu roubo, sua censura, suas calúnias, você não tem que parar com isso, simplesmente una-se à igreja. Mas Moisés não era um comprometente. Ele queria uma libertação total. Ele disse, não deixaremos nenhuma unha para trás. Nós levaremos tudo que nos pertence quando formos adorar ao Senhor. Esta é a maneira que a igreja deve estar. Nós tomaremos a justiça, nós tomaremos a santidade, nós tomaremos o Espírito Santo, nós tomaremos um grupo unido quando formos ao altar. Nós queremos um grupo verdadeiro, não deixaremos nada para trás. Nós levaremos tudo, não ficará nenhuma unha aqui. Vocês sabem? E as pessoas podem orar de tal maneira até que o diabo desista. Amém? Então, que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos ser crente completo. Não deixe nenhuma unha para o diabo. Não tenha ressentimento. Ele voltou e ele disse, tudo que eu pude ver, que a única coisa que pode entrar lá é o mais puro do amor divino. Vamos nos colocar de pé. Sobre o solo musical, eu quero que você feche seus olhos nesta noite. Deus falou. Falou com todos, mas falou mais diretamente com alguns. E você tem protelado aquele erro, aquela coisa, você tem preocupado com a repercussão se você for acertar. Mas você ouviu nesta noite, como você pode ir para frente com isto? Onde está a causa? Agora, se você tem acertado tudo, não deixe o diabo bater na tua cara e jogar na tua face coisas que você já acertou. Uma libertação total, ser um cristão completo, o profeta diz é obedecer aquilo que a igreja diz. Se a igreja concorda que não se deve participar de jogos, a Bíblia diz, então não vamos participar de jogos. Se o pastor nosso diz que nossas irmãs não devam usar joias, não me importa o que outros pensem, você tem um pastor. E ele vai te representar diante de Deus. E nós não podemos ter uma fé que venha se contradizer. Vamos olhar para dentro de nós. Se o rapto fosse esta noite, você precisaria pedir para Deus esperar um pouquinho para você acertar com aquela pessoa? Comece se aproximando daquela pessoa, dando um abraço. Vai quebrando aquele gelo. Ah, mas foi ele que pecou contra mim, foi ele que errou. Ele que venha, ele que se humilhe
É assim que a Bíblia diz? Ou a Bíblia diz, se teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Ele pecou, mas você vai. E você diz, irmão, as coisas não estão bem entre nós, mas da minha parte eu quero que tu me perdoe. Você vai ver lágrimas nos olhos daquele irmão, ele vai dizer o quê? É eu que tenho que te pedir perdão. Todos de olhos fechados. Bem serenamente na presença de Deus. Não te apresses de sair da presença dEle. Alguém que gostaria de vir aqui chorar na presença de Deus? Renovar os teus votos com Ele? Ou você se preocupa com o que vão pensar de você? Ah, vão pensar que eu estou vivendo em pecado. Não pense com o que os outros pensam de você. Pense o que Deus está pensando de você. Há jovens vindo no altar, com lágrimas. Você também, Deus não tocou em você? Você não quer chegar aqui e dizer, Deus, eu me envergonho de atitudes que eu já tomei na minha vida. Mas eu creio num Deus que perdoa os pecados. Você que tem que acertar algo com o ministério, com alguém. Você não quer vir aqui e dizer, Deus, me encoraja, me dê força. E propor no teu coração para não deixar isso para depois, não. Porque depois o diabo faz esfriar. E tudo volta a estaca zero outra vez. Você que fez meios acertos, e o teu coração te condena, e você não tem paz com Deus. Por que você não vem ao altar? E depois procura o ministério e pede ajuda. Todos em espírito de oração, a igreja, de olhos fechados. São momentos de libertação. E você não quer que esses espíritos que vão sair, em nome de Jesus, vão sair espíritos. Você não quer que eles venham te perturbar aí porque você está curioso, curiosa. As crianças com os olhos fechados. Fale com Deus, ore. Ore. Você aí no banco, o irmão pode encostar a porta um pouquinho ali atrás. É uma noite de libertação. Uma libertação total, não parcial. Aleluias. Glória. Há mais alguém que Deus está tocando? Como você tem usado a sua língua para as vidas ou para amaldiçoar? Pode falar com Deus, Ele está te ouvindo. Ele te ouve. Ele te ouve. Preparai-vos, porque o momento de passar o Jordão está próximo, igreja. Alimpai-vos. Deixe toda mágoa, todo ressentimento de lado. Deixa Deus trabalhar em sua vida. Aleluias. Pode chorar, Ele compreende, Ele te ouve. Pode falar com Ele.
Você não está diante de um Deus irado, você está diante do Deus da misericórdia. Perdoe uns aos outros, ame uns aos outros. Você está diante de um Deus de misericórdia. Não chegue agora ao altar como se estivesse chegando diante de um Deus irado. Não, é um Deus de misericórdia, para te perdoar, para te ajudar, para te dar força.